poderoso, um Elohim que nos conduz para sempre à vida eterna. Portanto, Eterno, em nome de Yeshua, nós queremos nos apresentar e submetermos à Tua vontade. O Senhor verdadeiramente tem nos ensinado, tem nos direcionado, tem mostrado, tem falado conosco através de sonho, através de Tua palavra, através das manifestações do Teu Santo Espírito. De todas as formas, o Senhor fala conosco, para ver se há em nós, ó Pai, um despertar e uma atenção maior para as coisas físicas e para as coisas espirituais, ao qual o Senhor tem colocado diante de nós. Seja consagrado o Teu nome, glorificada a Tua presença no meio de nós. Em nome do Teu Filho Yeshua, o Messias, é que nós nos apresentamos nesta tarde. Amém. Nós estamos ainda falando sobre a 10ª porção, Parashat Miketz. No fim, é uma Parashá que nesse período encontra-se dentro da semana de celebração de Hanukkah. Então é um Shabbat Hanukkah. O Shabbat Hanukkah, ele nos prepara para o dia de amanhã, que a gente pode ser considerado amanhã o dia, a plenitude de Hanukkah. A plenitude porque amanhã serão acesas todas as luzes da Hanukkah. Então, no momento que todas elas estiverem acesas, todas as luzes da Hanukkah, é um momento pleno, é um momento ao qual, segundo João capítulo 10, é o momento que Yeshua se apresente como Messias. Então é a plenitude de Hanukkah, é o último dia, quando nós estaremos acendendo a 8ª vela, a 8ª luz da Hanukkah. Essa semana, na Parashat Miketz, hoje pela manhã, surpreendentemente, o Eterno nos fala de trocar a vida pela comida, Gênesis capítulo 42 ali, nós vimos José, e toda a família lá se propondo a correr risco de vida para adquirir comida. Jacó envia os seus filhos para o Egito, sem saber que ali se encontrava José, para poder ali conseguir um pouco de alimento, o alimento para a sua família. Então a troca da vida pela comida, eu não tenho como expressar melhor a Parashat Miketz. Mas quando hoje pela manhã foi anunciado esse tema, esse texto, essa expressão de trocar a vida por comida, eu lembrei de uma passagem, você também deve ter lembrado, da passagem de Yeshua, ali no capítulo 6 de João. Vamos lá para a gente poder iniciar, fazendo um vínculo entre o que nós aprendemos de manhã, para nós darmos continuidade daquilo que o Eterno vai falar conosco esta tarde. João, no capítulo 6, e Yeshua, depois de apresentar o milagre, multiplicação ali dos peixes e dos pães, a multidão volta a ir atrás de Yeshua. No capítulo 6, o verso 26 diz assim, ao 25, sobe um pouquinho, ao 25 diz assim: encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Eles estavam atrás de Yeshua, do seu ensino ou da sua manifestação. Ele diz assim, verso 26, respondeu-lhe Yeshua: em verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Os comentaristas dizem que se fartar de pão é uma prioridade humana para a vida. Então Yeshua está falando aqui assim: vocês estão vindo a mim não pelo alimento espiritual ao qual estou oferecendo, mas pelo pão, que vos fartardes. Trabalhai não pela comida que perece, verso 26, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa é a plenitude da vida que Yeshua ensina, e que José, através daquela oportunidade ali do Egito, vai alimentar não só o Egito, mas a sua família e muitas nações. Ele diz assim: a qual filho do homem vos dará, porque Elohim, o Pai, o marcou com seu selo. Em outras versões diz assim, Yeshua responde e lhe diz: amém, amém,
Eu vos digo que vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes pães e fostes saciados. Eles estavam retornando a Yeshua não para satisfazer espiritualmente, mas para se satisfazer fisicamente pela comida, pelo nutriente que tem a comida. Ele diz assim: trabalhai, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida, em perenidade. Aquele que o Filho do Homem vos dá. Ele está falando dele mesmo. Sim, aquele que o Pai, o Elohim, marcou com selo. Aqui na nossa versão comum diz: aquele ao qual marcou Adonai com selo. Então, marcar com selo é uma consagração perfeita. Da mesma forma, Yeshua se consagra como aquele que vai dar o pão da vida. José se consagra da mesma forma através de tudo aquilo que Adonai colocou sobre ele. Tem um texto aqui na Torá que nós vamos depois, diz assim: Adonai era com José, estava com José, e ele vai dar o alimento que permanece constantemente para a vida eterna. Miqueites, essa porção, ela anuncia o fim de um período, como a pastora iniciou pela manhã, de reclusão. Essa reclusão de José, ela durou aproximadamente 13 anos. Ele chegou com 17, aos 30 anos ele se apresenta a Faraó. Então, deve ser aproximadamente 13 anos, um cálculo simples que a gente pode fazer. Então, esse período que José ficou ali de reclusão, é interessante que você, em momento nenhum, a Torá, nem os escritos, diz que ele vai se tornar um homem hostil. Os comentaristas dizem que ele não fica um homem sequelado. O homem sequelado é aquele homem depressivo, revoltado porque ficou 13 anos preso, né? Ou emocionalmente desequilibrado. Não, você vê que ele vai sair de 13 anos, gente, 13 anos. Se a gente pensar assim, não, você vai ficar preso um mês, num recluso mês dentro de uma carceragem, a gente já fica meio apavorado, né? Agora 13 anos, e nesses 13 anos ele não sai com nenhum tipo de sequela, nem de revolta humana, e nem emocionalmente desequilibrado. Mas isso que ele sai nesse equilíbrio, nessa perfeição de José, pelo fato que a Torá informar que Adonai era com ele. Então existia uma relação recíproca entre José e Adonai e José. Essa é a marca do selo que ele traz. É esse relacionamento que Adonai é com José. Da mesma forma que Yeshua diz que aquele, o Filho do Homem, sim, aquele ao qual o Pai Elohim ou marcou ou selou, ele traz essa mesma estrutura, José, sobre ele. Se você for lá, vai lá na Paraxá, mas antes um pouquinho, no capítulo 39. A Paraxá inicia no capítulo 41, como nós vimos hoje pela manhã. Mas no capítulo 39, olha que interessante ali no verso 21. Ele diz assim, Gênesis capítulo 29, verso 21. Você vai ver que Adonai era e é com José aqui. Ele diz assim: o Eterno era com ele, estendeu sobre ele a sua benignidade, a sua marca, o seu selo. Ele concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e era José quem ordenava tudo o que fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Eterno era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Está vendo esse relacionamento recíproco entre José e Adonai? Então, em outra versão diz, Adonai está com Iosaf. Ele inclina para ele, verso 21, o afeto, ele dá graça aos olhos do chefe da prisão. Essa versão não diz nessa questão do afeto, mas aqui diz, Adonai se inclina para José. Essa é a marca que ele tem. Inclina-se para ele em afeto. Afeto no hebraico vem da mesma raiz do termo amor. Então você vai ver que da mesma raiz é aquele homem que recebe de Adonai o afeto, o afetuoso. No hebraico é Hassid.
mais que um homem piedoso. Nós sabemos que um homem piedoso é aquele homem que dá glória somente a Adonai. Ele é um homem piedoso. Mas esse termo aqui que diz que Adonai inclina sobre José o afeto, ele diz que ele é um Hassid, ele é mais do que piedoso. É aquele que é amado por Elohim e Elohim o ama. Então esse é o relacionamento de José para com Adonai. Olha o verso 23 diz: o chefe da prisão não vigia nada que ele tem em mãos, porque Adonai está com ele. Novamente ele afirma, né? E o que ele faz, Adonai faz triunfar. Interessante que o Salmo 27, ele dá esse conceito de que José, mesmo sofrendo ali durante 13 anos em prisão, ele não sai com nenhuma sequela, porque Adonai é com ele. Adonai tem sobre ele um afeto. O Salmo 27, segura aí o Gênesis 39, que a gente volta depois. O Salmo 27, lá no verso 18, ele vai falar exatamente isso aqui. Nós estamos cantando o Salmo 27? Acho que não, né? Salmo 27. Que susto. Oi? Como é que é? Repete. Bonito isso, né? Ele o ama, né? Foi por isso que quando Samuel, né, quando ele está ali novinho, né, ele ouve e ele é instruído. Quando ele chamar novamente, fala: eis-me aqui. É o amor de Adonai, é o afeto que ele tem sobre o homem. Aqui no Salmo 27, verso 18, diz assim. Interessante que o meu não tem 27, 18. Mas eu vou ler. Ele diz assim, eu devo ter anotado errado, não sei se é 67 ou 727. É porque na hora do estudo da pastora eu vou anotando quando eu vou lembrando. Diz assim: Adonai penetra os dias dos íntegros, sua posse em perenidade. Eles não empalidecem no tempo da infelicidade. Aquele ao qual Adonai penetra, ao qual aquele Adonai ama, eles não empalidecem no tempo da infelicidade. Nos dias da fome, eles se saciam. O tempo aqui de reclusão de José, você vai entender, e eu entendi isso, eu creio que você também vai entender, é comparado-se a um tempo de jejum. Você imagina que você vai ficar 13 anos sem um convívio com sua família, sem o convívio da sua casa, da sua terra, longe de um convívio social. Então isso é como se fosse sobre José um jejum. Mas esse jejum aqui é que Adonai escolheu para José. Lembra, eu vou estar sempre lembrando que ele tem sobre José esse afeto, esse amor. E por quê? Devido à aflição do seu ser. Adonai vai protegê-lo na prisão, lançando sobre ele esse afeto, esse amor. Porque os comentaristas dizem que José é o humilhado de Adonai. Ele se humilha ali durante 13 anos, ali no Egito, para depois alcançar uma certa plenitude. Por isso que eu lembrei de citar que o último dia de Hanukkah é o dia da plenitude de Hanukkah, porque todas as luzes da Hanukkah estarão acesas. Esse jejum que os comentaristas citam, esse tempo de reclusão de José, é o mesmo jejum que Isaías capítulo 58 ensina. Vai lá para você ver isso, que bonito isso aqui. O profeta Isaías vai falar como é que vai prescrever o jejum. Ele prescreve o jejum de José. Olha só que interessante isso aqui em Isaías capítulo 58. Ele diz assim, a partir do verso 6. Ele fala bem assim, vocês acharam aí? Isaías 58, verso 6. Não é esse o jejum que escolhi, que solte as ataduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto
e colhas em casa os pobres desterrados, e vendo nu o cubras, e não te esconda do teu próximo, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Eterno será tua retaguarda. Esse termo aqui, esse jejum ao qual é prescrito pelo profeta Isaías no capítulo 58, ele se transfere nesse período de reclusão de 13 anos de José, porque segundo os comentaristas da Torá, da Mishnah, esse tempo de reclusão, José ele atendia todos os encarcerados que ali estavam sobre que o carcereiro-chefe colocava em suas mãos. Então ele tinha uma atenção especial para esses que também estavam em grande aflição. Ele também reparte ali na carceragem, ele reparte o pão ao faminto, ele acolhe os desterrados, ele vendo o nu, ele cobre, ele não te escondes do teu próximo, né? E quando ele mantém isso sobre ele, então, verso 8, romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Eterno será a tua retaguarda. Eu e você não precisamos estar recluso durante 13 anos. Você e eu podemos fazer isso tudo aqui, que é um jejum que o profeta Isaías prescreve ali na Torá para mim e para você. É o jejum com o qual José vai sair da obscuridade e vai romper a tua luz como a alva. Ele sai da obscuridade, de um abismo, de uma masmorra, para lançar luz sobre as bênçãos proferidas por Isaac sobre teu pai. Se você voltar lá atrás e ver a bênção que é lançada sobre Isaac, de Isaac sobre Jacó, o pai de José, você vai ver que essa luz dessa bênção vai estar sobre José. Por isso que a Torá ela é enfática e ela é cuidadosa, como ela diz. O afeto de Adonai está sobre José, o cuidado, a proteção, o amor. Volta lá na Torá em Gênesis, por favor. Olha o verso 27 do capítulo de Gênesis, que você vai ver a bênção que é proferida sobre Jacó. Você conhece essa bênção, que a gente canta essa bênção muito. Ali no verso 28 do capítulo 27, ele diz assim, olha, assim diz, pois, Elohim, te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância do trigo e do mosto. Está vendo aí? A bênção que o pai recebe é lançada agora sobre José em luz, porque ela efetivamente ela vai se realizar. Olha o verso 29. Sirvam-te povos, as nações se curvem a ti, sê senhor dos teus irmãos, e filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te amaldiçoarem. Então está sobre José esta bênção. Dos Bene Israel, irmãos, todos eles, dos 12 filhos de Jacó, dos filhos de Israel, José é que vai se tornar o consumador dessa bênção aqui no capítulo 28, capítulo 27, verso 28. É ele que vai se alimentar dessa bênção. É ele que vai se nutrir dessa bênção. Ele que é o realizador desta bênção, aqui, ao qual é lançado sobre Jacó. Os comentaristas dizem que essa bênção, que é aqui que nós acabamos de ler, que o Eterno te dê do orvalho do céu, a gordura da terra e a abundância do trigo, os comentaristas dizem que isso aqui tem o alimento necessário e suficiente para o homem viver. Não precisa mais nada. Se você tiver a chuva, que é o orvalho do céu, se você tiver a gordura da terra, é a terra produzindo, brotando, e o trigo e o mosto, para que você possa se sustentar. Eles falam que essa bênção aqui é um alimento, é alimentação suficiente e equilibrada para suprir o homem. O que todo mundo olha para o canto? Ah, tá, os idosos estão com frio. Aqui, para fornecer o alimento, esse aqui é o alimento necessário,
que vai sustentar e suprir o homem em vida. Agora, uma coisa interessante, vocês podem compartilhar aqui comigo, que eu estava vendo alguns especialistas, a gente começa a ler a Torá e a gente tenta levar isso para o que nós estamos vivendo hoje, né? Aí eu anotei um comentário interessante aqui, que um dos especialistas que estuda essa questão de alimentação, ele diz que existe uma grande diferença entre comer e se alimentar, né? Porque você vai ver um animal aí, ele come carne, ele come, né? Agora, o ser humano, ele tem, por Adonai, dado por Adonai, lá em Bereshit, lá no princípio de todas as coisas, ele dá a questão da nutrição, do alimento. Eles falam assim, que enquanto o hábito de comer é apenas uma espécie de abastecimento do corpo, para que o seu corpo não despenque, você precisa se alimentar, você não precisa comer uma barrinha de chocolate inteira, mas você precisa se alimentar para o seu corpo ficar de pé, né? Que a irmã comeu uma barrinha conversando a comer uma barrinha de chocolate, mas eu acho que o chocolate dela vem menos do que os nossos. Então, ela precisa ganhar mais. É a gordura da terra, a doçura da terra. Ele diz que comer é simplesmente um hábito para manter o homem de pé. Então, comer é isso, o animal come a toda hora. Se você botar um animal, esse que rumina no pasto, o tempo todo ele está comendo, ele está se abastecendo o corpo de energia. Porém, a ação de alimentar-se é vista como uma forma saudável de manter o corpo regulado. Aí nós vamos falar do equilíbrio que o corpo necessita. Por isso que os comentaristas dizem que se você tiver o orvalho do céu, a gordura da terra e a abundância do trigo e do mosto, você tem uma alimentação suficientemente equilibrada para viver. E nós não precisamos de mais do que isso, segundo eles. Mantenha o corpo regulado, aproveitando os benefícios dos componentes de cada alimento, trazendo assim a denominada nutrição. Você é um homem nutrido. Por que eu cheguei a esse ponto? Porque tem um texto da Torá que diz que José é nutridor, ele que vai nutrir as nações. Ele não vai dar o alimento simplesmente para que você fique de pé, ele vai nutrir, ele vai estabelecer uma vida saudável para aqueles que precisam. Por quê? O objetivo é manter o quê? A vida, hoje nós aprendemos de manhã. Manter a vida. É aquilo que a pastora ensinou, que eu falei, que achei interessante demais. É trocar a vida pela comida, né? José vai reconhecer a sua condição. Quando você troca a vida pela comida, você deixa simplesmente de comer e você vai se nutrir. Claro que a gente fala isso fisicamente, mas o mais importante é espiritualmente, aquilo que nós começamos a falar de João capítulo 6, né? Vocês vêm não porque pelos milagres, pelos sinais que eu fiz, vêm porque a comida que eu te dei se satisfez, saciou a cada um de vocês. E José vai reconhecer essa condição. Isso é maravilhoso. Na porção que vai ser da semana que vem, você vai ver que José ele vai reconhecer a situação, que ele é um nutridor, que ele está ali simplesmente para alimentar. José, por todo esse período, por todo aquilo que ele passou, parece que é muita coisa, né? E é muita coisa. Mas dois objetivos que ele traz ali nessa vida dele, que é a unidade com os irmãos, a mesa, sentar-se à mesa ali no Egito para com ele, juntar-se aos irmãos, fala da questão da unidade e da questão primordial que é alimentar os povos, as nações. Ele vai reconhecer aqui no capítulo 45, vai lá por favor, anda um pouquinho as páginas da sua Bíblia, no capítulo 45, que é a próxima paraxá, ele vai revelar-se aos irmãos, e nessa revelação ele faz uma declaração. Essa declaração, para mim e para você, é de extrema importância, porque quando ele entende a função dele, fica muito mais fácil dele agir, né? Quando eu vou citar o exemplo, que é o exemplo que a gente tem ali na cozinha da associação, que a pastora, você acha que eu quero estar ali? Né? Poderia estar fazendo outras coisas, mas tem que estar ali. Por quê? Precisa primeiro compreender a sua função para você alimentar as pessoas, senão você vai dar só de comer, né? Você vai dar só aquilo, você vai saciar somente o corpo. Não, você tem que nutrir essa pessoa.
Ele diz assim no 45, verso 5, ele diz assim: mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Por quê? Para a conservação da vida, Elohim me enviou adiante de vós. Ele reconhece qual foi a função dele. Mas isso para José durou 13 anos ali encarcerado. Deve ser 13 anos, um pouco mais, porque a gente não conta todo o período que ele chegou ao Egito, que ele trabalhou na casa de Potifar, que ele foi acusado de assédio ali pela esposa de Potifar. Mas você vai observar que é um grande período de tempo, onde para chegar a essa conclusão, não vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Elohim me enviou adiante de vós. Às vezes nós estamos passando por uma aflição que aos nossos olhos é até não merecida, mas aprove Adonai nos colocar em situações difíceis. Então você precisa, nessa situação difíceis, fazer como José, um jejum, ajuda o pobre, necessitado, acolhe cada um deles, para que você possa alcançar esse entendimento que José teve. Às vezes a gente passando uma situação que a gente não reconhece, naquele momento, aquela situação difícil. Mas quando a gente espera em Adonai, Adonai vai revelar para nós por que nos colocou nessa condição. Diz assim: agora não vos aflijais, não entrem em um jejum severo, ele fala, que os vossos olhos não ardem por me haverdes vendido aqui, que não seja sobre você uma aflição irrefletida, porque não é assim. Ele diz assim, ó, sim, para fazer viver. Em outras versões diz assim, para fazer suprir. Os comentaristas da Torá dizem suprir, eles não usam o termo para fazer viver, para fazer manter a vida, suprir. Sim, para fazer viver, que Elohim me enviou adiante de vós. É para fornecer o alimento, o suprimento de vida, é para dar a cada um de vocês a comida, o alimento, a preservação de vida. Então, quando você troca a vida pela comida, você está preservando a vida. Essa expressão de preservar a vida, você encontra essa expressão na Torá, e você encontra essa expressão também nos termos hebraicos. No hebraico a expressão é mirya, cuja raiz é raiá, vida. Lehai, lembra que a pastora falou de manhã aqui? A bênção que você toma, o suco, o vinho, você fala lehai, vida. Desta raiz existe a expressão mirya. Essa expressão é sustentar a vida, não a sua, do outro. Essa expressão vai dar a José esta compreensão aqui, ó, que nós acabamos de ler. Para que o Eterno deu para ele. A vida é o bem mais precioso para Hashem. Por isso que Adonai se curva sobre José e o tem por afeto, por amor. Porque lança sobre ele aquilo que Adonai tem de mais precioso para a vida humana, que é a própria vida. É fornecer o alimento no sustento da vida. Você já ouviu falar em subsistência? É isso que Adonai quer de mim e de você. É isso que Gênesis capítulo 27, verso 28, que os comentaristas citam. Que aquele alimento da bênção ali, lançada sobre Jacó, que Adonai te dê do orvalho do céu, a gordura da terra, que aquela bênção, ela já é necessária para a vida humana, não precisa mais disso. Mais que isso. Isso se chama subsistência. Você manter a vida do outro. A subsistência tem como principal objetivo a produção de alimento para garantir a sobrevivência do homem, a sua sobrevivência e a minha, da sua família e da sua comunidade. Isso é subsistência. Você imagina se cada comunidade, eu falo comunidade, a questão de bairro, ou a questão de cidade, ou até mesmo de país, você trabalhar para subsistir, manter a sua vida, a sua família, e sobrar para manter a comunidade, né? É o sonho de cada governante, mas é principalmente
A ordem provinda de Adonai é tratar com subsistência a vida do homem. A compreensão da função que eu preciso ter de dar alimento é a mesma função como servidor de Adonai, vem pela exposição que Adonai faz quando é interpretado o sonho de Faraó. Eu vou ler novamente, nós lemos pela manhã, mas em outras versões um pouco diferente da que a pastora leu aqui pela manhã, os versos diferentes. Então você vai ver que tanto José quanto a mim e você precisa que Adonai nos revele, interpretando para nós qual é a nossa condição e qual é a nossa função de alimentar o próximo. Volta aqui em Gênesis mesmo, lá no capítulo 41, você vai ver que Adonai vai ter o seu sonho interpretado por Adonai. Capítulo 41, no verso 28, diz assim. Posso ler? Vou ler na minha versão aqui, tá? Gênesis 41, verso 28. Eis a palavra que disse a Faraó. O que Elohim realiza, ele revela a Faraó. Está vendo? Eis que, a pastora falou que ele vai falar 3 eis aqui pela urgência da situação. Eis que 7 anos se aproximam da grande saciedade em toda a terra de Misraim. 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade, de sucesso que você tem e eu também. Ele diz assim, olha, verso 30, e assomam 7 anos de fome por detrás deles. Ele já está interpretando o sonho. As vacas gordas, as vacas magras, o milho, aquele pleno e outro mirrado, ele está falando disso. Ó. E assomam-se 7 anos de fome por detrás dele. Toda a saciedade será esquecida. Na terra de Misraim, a fome arrasará a terra. Por isso que eu perguntei à pastora, pastor, isso é para haver um equilíbrio de justiça? E ela confirmou, ela concordou que sim. Havia aqui agora um equilíbrio de Adonai. Ao verso 31, não mais se conhecerá a saciedade sobre a terra, por causa desta fome, que se seguirá a saciedade. Sim, demasiado é seu peso, a gravidade da fome. Verso 32, e quanto à repetição do sonho de Faraó, 2 vezes, isso é José falando, no verso 32, dizem que, sim, a palavra está decidida por Elohim. Não haverá mais interferência humana aqui nessa questão, porque já foi estabelecido. Toda vez que ele fala eis, novamente, ou 2 vezes, essa repetição aqui é uma palavra decidida do Criador. Quando Yeshua fala assim, amém, amém, está decidido, não tem como voltar atrás. Elohim tem pressa em realizar aquilo ao qual estabeleceu. É a urgência da parte de Adonai. É urgente o distribuir o alimento. É urgente saciar a fome do outro. É urgente nutrir o outro, não somente com um prato de comida, mas levá-los à nutrição dessa comida. A essência dessa comida. Se ora sobre essa comida, né? Planeja-se sobre essa comida. É isso que a Eterno está falando. A urgência da parte de Adonai. Na aplicação dessa justiça e do julgamento. Você vai ver que a fome, ela faz parte de um tríplice julgamento de Adonai. É a fome, é a espada e é a peste. A peste não precisa nem falar, né? Nós estamos aí saindo de pandemias e virá mais pandemias, né? O profeta fala bem assim, para que vocês querem tanto o dia do Eterno? Será um dia difícil, de muitas aflições, porque são dias de julgamento. Os profetas são enfáticos em dizer que há o julgamento pela espada, pela fome e pela peste, essa tríplice julgamento. E a fome é uma delas. Então, na aplicação da justiça e do julgamento de Adonai, ele vai utilizar a fome como julgamento. E compõe essa tríplice ação de justiça, juntamente com a espada e a peste. Vai lá em Jeremias, o profeta. Você vai ver que o Jeremias, o que ele vai falar aqui, ele toma da Torá, ele absorve da Torá. O profeta Jeremias, no capítulo 14, ali no verso 10, ele vai citar essa questão. Depois, se der tempo, a gente vai a Oséias capítulo 2, para você ver que
como a gente despreza o alimento que Adonai dá. Ele diz aqui no capítulo 14 do profeta Jeremias, 14, né? Profeta Jeremias, no verso 10. Olha lá para você ver uma coisa. Diz assim: assim diz o Eterno acerca deste povo. Eles gostam de correr para todos os lados, não detêm os seus pés. Por isso o Eterno não se agrada deles. Lembrar-se-á da maldade deles. Esse andar para todos os lados é a preocupação que o homem tem com a sua própria vida, em satisfazer, em nutrir somente a si mesmo a sua vida. Vocês não se preocupam com mais nada e correm de um lado para o outro para se autossustentar. Ele diz assim: por isso que o Eterno não se agrada deles. Lembrar-se-á da maldade deles e punirá os seus pecados. Disse mais o Eterno: não rogues pelo bem deste povo. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor. Quando oferecer holocausto, as ofertas de cereais, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Esse é o julgamento de Adonai. A fome faz parte dessa tríplice julgamento de Adonai. Vai lá, volta aí, vai mais para frente, no capítulo 24, para você ver. Olha ali o profeta novamente falando. Ele vai falar aqui, ele vai fazer uma parábola aqui, que compõe as maldições contidas lá em Levítico, capítulo 26. Esse capítulo é pequenininho, podemos ler ele todo, do profeta Jeremias. Capítulo 24, ele vai falar dos 2 cestos de figos. Você conhece, eu também. Ele vai falar justamente desse julgamento pela fome. Por quê? Porque o homem não está se importando em alimentar o outro, a não ser a ele mesmo. Ao capítulo 24 diz: mostrou-me o Eterno 2 cestos de figos, postos diante do templo do Eterno. Depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em exílio para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os carpinteiros, os ferreiros de Jerusalém. Você vê que o rei da Babilônia vai levar uma população ativa, apta para trabalhar. Está vendo? Os pobres, os idosos, né, aqueles que têm deficiência física, vão continuar na terra de Jerusalém. Olha o verso 2. 2 cestos tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, figos muito ruins, que não se podiam comer de ruins que eram. Perguntou o meu Eterno: que vês, Jeremias? Respondi: figos. Os figos bons, muito bons, e os figos ruins, muito ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Eterno. Adonai vai revelar para ele o que significa isso. Assim diz o Eterno Elohim de Israel: como estes figos bons, são figos que são aptos para o trabalho, são fortes, são vigorosos, está vendo? Assim olho com favor aos de Judá, levados em exílio, e que enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis, e não os destruirei. Plantá-lo-eis, e não vos arrancareis. Se você depois virar, agora não, que eu não vou lá, mas o capítulo 29, ele vai dar uma instrução para esses que estão lá no exílio. Ele fala assim: construir casas, porque se a cidade prosperar, vós também prosperareis. Tanto é que sai de lá livros da Babilônia, escrito pelos judeus. Leonardo citou isso semana passada. Ao verso 7, dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Eterno, semeão por povo, e eu lhe serei por Elohim, pois se retornarão a mim de todo o seu coração. Mas como se rejeitam os figos ruins, que não se pode comer, de ruins que são, certamente, assim diz o Eterno, do mesmo modo entregarei a Zedequias, rei de Judá. Agora ele vai falar do rei, e seus príncipes, e o resto de Jerusalém que fique nesta terra, quer habitem na terra do Egito. Farei que seja um espetáculo horrendo, ofensa para todos os reinos da terra, opróprio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os lancei. Muito difícil essa palavra. Enviarei entre eles a espada, a fome
e a peste, a tríplice aliança de julgamento de Adonai, até que sejam consumidos de sobre a terra que dei a ele e aos seus pais. Essa tríplice julgamento aqui, ele faz parte de um compêndio de maldições que Adonai lançará sobre o homem se ele não andar segundo o padrão exigido de Torá. Vai lá no Levítico 26, se o homem não parar de se preocupar em alimentar-se a si mesmo, e preocupação tornar-se naqueles que estão desejosos de um alimento, aí você fala assim, então eu vou começar a fazer quentinha e distribuir por aí. Não é isso que está se falando. Está se falando de um alimento que vai nutrir o outro, uma palavra, um acolhimento, junto com ele um alimento, para que você possa, que ele possa te entender e te compreender. Aqui no capítulo 26, lá embaixo no verso 25, diz assim: trarei contra vós a espada que vingará a quebra da minha aliança. Está vendo? Por isso que ele vai trazer a espada, porque quebrou a aliança com Adonai. Quando vos ajuntares nas vossas cidades, enviarei a peste contra vós. Quando tiver a população junta, que aí dizimina tudo de uma vez só, né, Rita? É a peste de Adonai multiplicando-se no meio do povo. Está vendo? Enviarei contra ele a peste contra vós, e sereis entregue nas mãos dos inimigos. Verso 26. Quando eu cortar o suprimento do vosso pão, 10 mulheres assarão o pão num só forno, e ser-vos-á distribuído por peso, como loeis, mas não vos fartareis. A produção de pão vai ser tão escassa que 10 mulheres assarão um pão num só forno, e a distribuição será pesada para cada um, e aquilo que você comer não vai te saciar. Esse é o julgamento de Adonai. Essa é a urgência que ele fala, que você precisa trocar a vida pela comida. É o sacrifício que você precisa e eu também precisamos fazer. Ele diz assim: tendo destruído o bastão de pão, 10 mulheres panificarão o vosso pão em um único forno. Elas devolverão o vosso pão em peso. Comereis, mas não sereis saciado. José será declarado aqui nessa porção como filho frutuoso. O filho frutuoso é o filho que dá fruto, porque vai estar sobre ele a responsabilidade, 2 responsabilidades. Lembra que eu falei? A de unir os irmãos à mesa, o clã familiar, para que dali eles possam representar os Bnei Israel, os filhos de Israel, e por excelência nutrir as nações. Então há 2 funções sobre José, mas a excelência da função está aqui, por nutrir nações. Gênesis, volta lá um pouquinho, verso 49. Gênesis 49. Você vai ver que Jacó, já aqui no capítulo 49 de Gênesis, ele já volta a se encontrar com José. Ele já sabe aqui que José está vivo e vai lançar sobre os Bnei Israel, os irmãos de José e seus irmãos, a bênção. Capítulo 49, verso 22, diz o seguinte, leia aí na sua Bíblia: José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Essa é a bênção aqui que ele dá para José. Essa bênção é a luz da bênção lançada sobre o próprio Jacó pelo seu pai Isaque. É o filho frutífero que vai dar continuidade a nutrir as nações. Quando ele fala que junto à fonte, é a fonte que dá o alimento a Adonai. Por isso que a Torá, lá no princípio, ela fala bem assim: olha, Adonai está com José. Adonai está com José 2 vezes, ele diz. Na outra versão diz, filho frutuoso, Yosef, filho frutuoso sobre o olho aqui é a fonte, o nutridor junto à fonte. Qual fonte? A fonte de Jacó. Ain, o olho
que vai nutrir as nações. A expressão identifica a origem da fonte e revela uma corrente constante de água que nutre a terra para torná-la fértil. É o óleo da terra. O óleo da terra significa quanto aquela terra pode produzir, né? A fertilidade da terra. O nutridor, como ele chama aqui, Jacó de filho frutuoso, o nutridor, é o que nutre. Nutrir é fornecer alimento, alimentar, sustentar, alentar, vigorar. Traz a ideia de revigorar ou revitalizar. É o cuidado que o Eterno tem para José. E o cuidado que o Eterno tem para José, nessa porção, ele é um cuidado universal. Não é só sobre José. A gente precisa entender isso. O cuidado que o Eterno tem para José é um cuidado universal, porque ele vai nutrir nações. Jacó vai ter que cair da sua posição, eu e você também, cair das posições dos homens e reconhecer a presença da providência divina, o poço, a fonte de nutrição. Você e eu precisamos conhecer. Vamos ao Salmo 105, que nós estamos concluindo essas observações da porção dessa semana. Nós vamos fazer depois o Arvite, um curto Arvite. Junto com o Arvite nós estaremos fazendo o acendimento ao acendimento da Hanukkah, e também nós estaremos ouvindo o som do shofar para celebrar o Rosh Chodesh do mês de Tevet. No Salmo 105, irmãos, por favor, só o verso 18 e 19, para nós não prolongarmos muito. Diz assim, cujos pés, ele está falando de José. Vai no 17 para você entender. Não, vai no 16, que fala da fome. Ele fala assim, chamou a fome sobre a terra e destruiu todo o seu suprimento de pão. Mandou adiante deles um homem que foi vendido como escravo, José. Agora é o verso 18. Cujos pés foram apertados com grilhões, a quem puseram em ferros, até que se cumpriu a sua profecia. Nós estamos nesse momento aqui, cumprindo-se a profecia, e a palavra do Eterno o justificou. Aqui José é justificado. Em outras versões diz assim, machucaram os seus pés com as amarras, com o seu ser na golinha de ferro, até o momento em que sua palavra veio. A palavra de quem? De Adonai. Em que o dizer de Adonai o purificou. Amém. Eu queria terminar com Oséias, porque nós essa manhã cantamos Kolododi Inezeba Anishomea Et Kododi Inezeba. Então olha só, aqui em Oséias, não vou cantar não, tá gente? Oséias capítulo 2. Olha só isso aqui, irmãos. Eu falei que eu viria a Oséias concluir, porque eu anotei tanto texto que se a gente fica mais de uma hora aqui dos textos que a gente coloca aqui. Capítulo 2, olha o verso 8. Olha a condição do homem. Ele diz assim, é o capítulo 2, tá, irmãos? Todo que é interessante. Mas olha só que interessante quando você é a acusação de Adonai. Quando e ele vem falando para mim, para você, que você precisa trocar a vida pela comida. Olha o verso 8. Ela não reconhece, e está falando da gente, de nós, da esposa. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão, e o vinho e o óleo, e que multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tirarei o meu grão a seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobri uma tua nudez. Agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão.
Quando ele está falando aqui que ninguém livrará da mão dele, ele chama a atenção da tríplice aliança de julgamento: a espada, a fome e a peste. Aqui, farei cessar todo o seu gozo, das suas festas, das suas luas novas, dos seus Shabbatot e de todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, e de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. É a videira que ele está falando. Você e eu vamos dar o outro autor, não Adonai. Eu farei delas um bosque, e os animais do campo as devorarão. Sobre ela visitarei nos dias de Baal, dos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Eterno. Portanto, eu a trairei, e a levarei para o deserto, para ter fome, para ter sede, para que a peste caminhe, para a espada, e lhe falarei ao coração. Ali eu lhe darei as suas vinhas, e o vale de Jacó por porta da esperança. Ali ela cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Eterno, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Eterno, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós precisamos observar a movimentação dos nossos pais, assim como nós vimos a movimentação de Abraão, como nós vimos a movimentação de Isaac e agora de Jacó, e agora em diante nós vamos ver toda a movimentação dos Bnei Israel. Sim, Pai, para que nós possamos andar não conforme a prescrição humana nem conceito humano, mas que a Torá vai nos direcionando para que verdadeiramente nós possamos, ó Pai, doar as nossas vidas em troca de comida. Sim, Pai, para que nós venhamos alimentar aqueles que têm fome, aqueles que têm sede. E assim nós continuaremos em observação à tua Torá. Em nome do teu Filho Yeshua é que nós oramos. Amém.